De volta com o Ponto com News. Nesta manhã de terça-feira, a gente recebe mais uma vez o professor, escritor e palestrante Nailor Marques Júnior. Professor Nailor, bom dia. Bom dia Ronaldo, bom dia a todo mundo. Bom, essa época do ano muita gente aproveita para fazer um balanço do ano. Tem gente que fica deprimido por não ter conseguido nada daquilo que tinha planejado. Tem gente que faz planos para o próximo ano, Nailor. E muitos dos planos, às vezes, estão ligados diretamente com a nossa conversa aqui. Investimentos na educação, investimentos na carreira. Exatamente isso, Ronaldo. Você sabe que uma das coisas que a gente mais ouve é que as pessoas não têm tempo para fazer as coisas ao longo do ano. Dá a impressão que o ano foi inventado antes de ontem. E que ninguém sabe, em 1º de janeiro, que o ano vai acabar no próximo 31 de dezembro. Todo ano é igual, não muda nada. No entanto, por que as pessoas não conseguem fazer, entre essas duas datas, alguma coisa que elas consideram relevante? Porque é claro que todo mundo faz bastante coisa, de 1 a 31. O importante é ter noção de que aquilo que você fez é relevante, né, para você e para as outras pessoas. Por que as pessoas têm essa sensação? Porque as pessoas vão se deixando levar pelo tempo. Não é? O tempo que você dorme conta, o tempo que você para comer conta, o tempo que você para conversar conta, tudo isso conta. E as pessoas, na verdade, centram fogo apenas no tempo que elas estão dentro da empresa ou fazendo aquilo que elas julgam seja a atividade rentável delas. Se você não está alinhado a essa atividade, claro que aquilo parece um martírio. Agora estão mudando leis aí, dizendo que o sujeito vai trabalhar 12 horas. Tem gente que não trabalha hora nenhuma e já está sofrendo pelas 12 horas que uma outra pessoa vai trabalhar. Quando você olhar para ele, ele não trabalha sequer às 8 que deveria trabalhar. O que eu acho é que nesse momento de férias, a gente precisa refletir sobre o que aconteceu na minha vida, ou deveria ter acontecido, que não aconteceu. Acho que isso é importante, é um balanço de final de ano. Como se você fizesse uma contabilidade da sua existência. Não é? Porque as empresas estão fazendo o quê? Estão fechando os livros caixa, estão dizendo, olha, a gente recebeu tanto, pagou tanto de impostos, pagou tanto com funcionário, tá, sobrou tanto, ou não sobrou. Né? Estamos no azul, estamos no vermelho. Mas na vida da gente também tinha que ser assim. Não é? Quer dizer, em termos de conhecimento, em termos de mercado de trabalho, em termos de recolocação, ou em termos de colocação, em termos de melhoria, o que eu fiz? O que eu fiz esse ano que agregou valor ao meu trabalho, à minha força de trabalho? Isso as pessoas não pensam. Você chega nas férias, ele quer simplesmente desligar. Seja você tenha tirado 20 dias ou 30 dias de férias, quando você ligar outra vez, terão se passado 30 dias. Pode ser tarde demais. Então eu acho que as pessoas têm que aproveitar esse momento, não quero dizer que não quero que descansem. Tem que descansar, mas ninguém vai dormir 24 horas, nem farrear 24 horas, nem fazer nada 24 horas. Quer dizer, alguns vão, não é? Mas a maior parte não, não é? Então daí o que acontece? Acho que tem que destinar parte desse momento para pensar sobre você, principalmente sobre quais são suas qualidades e quais são os seus defeitos, para daí tentar potencializar qualidades, resolver alguns defeitos e apresentar uma pessoa nova, efetivamente, para um ano novo. Seja para conseguir um emprego, seja para melhorar na sua formação intelectual, seja para você se destacar na atividade que você faz. Eu acho que isso as pessoas deixam um pouco de lado. Elas prometem e acabam não fazendo nada. Eu conheço muita gente que o plano de vida dele para 2017 sempre começa com uma condicional. Se eu ganhar na Mega Sena, se eu for contratado, se eu não sei o que lá, se... E é difícil, né? Porque daí depende de outra pessoa. É porque você transfere, digamos, o seu sucesso para o outro. Exatamente isso. E é difícil eu transmitir o resultado da minha vida, colocar na mão de uma outra pessoa. Eu até conversava com você aqui em outro tempo, eu venho batendo nessa tecla faz tempo. Eu acho que se você não sabe quem você é difícil que você consiga ser outra pessoa. E se você não aceita quem você é, com suas qualidades e defeitos, a chance que você tem de mudar é nenhuma. Eu disse uma vez aqui, e recebi muito comentário depois, porque eu sempre recebo muito comentário depois via internet. Até queria dizer que se as pessoas quiserem falar comigo, quiserem tecer comentários, para o bem ou para o mal, viu? Não me preocupa nada. Podem escrever para nailor@vivoaprendendo.com.br. Eu respondo pessoalmente os e-mails que vêm lá, não é? Mesmo as críticas, não é? O fato é que eu acho que é muito importante que as pessoas saibam que elas não sabem. O grande problema não está naquilo que as pessoas não sabem. Ó, eu não sei fazer determinada coisa, não sei, não dirijo bem. E pretendo, por exemplo, ser motorista de Uber, ou de taxista, sei lá, o que quer que seja, de ônibus. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que ter consciência, não dirijo bem. Tenho que procurar uma empresa que possa me preparar melhor, me adestrar melhor, não é? Para que eu possa desenvolver aquela tarefa com grande habilidade, com grande competência, e as empresas queiram vir atrás de mim. Mas o que ele não sabe disso, não é? Então, o problema, ele pensa que ele já sabe dirigir, e aí ele reclama que nas entrevistas de emprego ele não consegue ser contratado. Por quê? Porque ele não consegue demonstrar na prática aquilo que ele disse que sabe.
Então eu acho que esse momento de transição aqui, que é o dia de férias, é o momento de você olhar para isso, de você checar e dizer assim, o que realmente eu não sei. Porque o que é mais perigoso não é o que a gente não sabe, mas aquilo que a gente pensa que sabe. Né? Isso é problemático. Porque você sabe que eu disse aqui umas vezes que eu ensinei redação, produção de texto ao longo da minha vida. E a maior parte das pessoas não aprendiam por quê? Porque eles chegavam e diziam assim, não, redação eu já sei. Redação na hora do vestibular eu me viro. Não se vira. Porque redação exige técnica como qualquer outra coisa. Como cantar. Não é porque você canta no banheiro que você pode... Não é só um ato criativo, né? Não é porque você canta no banheiro que você pode cantar numa festa. Né? Dizem que todo mundo que já foi a algum churrasco, desse que tem na faculdade, e sempre tem um infeliz que diz que sabe tocar violão. Não tem? Dizem que violão é o instrumento mais fácil de ser mal tocado. Não é? O cara vai lá, pega aquela porcaria e fica lá, e ele acredita que ele canta uma canção. E depois que ele bebe, à medida que ele bebe, ele vai acreditando que ele canta melhor ainda. Não é verdade? Ele começa um sertanejo. Mais convencido. Exatamente. Ele começa um sertanejo de começo de carreira e termina o Pavarotti ao final da festa. Não é verdade? Só que só ele pensa que a coisa funciona dessa maneira. Então eu acho que as pessoas deviam procurar uma forma de se entender, para daí ao longo desse ano traçar um panorama. Por exemplo, eu sei que as minhas qualidades que mais se destacam são essas. Tá? O que eu faço com elas? Eu trabalho para que elas sejam ainda melhores. Porque isso é uma coisa importante, é melhorar aquilo que já é muito bom, até porque o mundo à nossa volta muda muito. E isso eu estou pensando, as pessoas estão estudando por conta. E, no segundo momento, o que eu não sei, o que realmente não sei, e me interessa saber. Porque às vezes você não sabe uma coisa, você não tem destreza numa determinada direção, mas aquilo não te interessa. Não está ligado à sua área de interesse, ou à área profissional que te interessa. Então talvez eu possa deixar de lado, talvez, dependendo da coisa. Língua não é uma dessas coisas. Né? Língua está sempre... Língua, noções de matemática, isso está sempre no centro. Isso você tem que saber mesmo, seja a profissão que te interesse. E aí você vai tentar aprimorar. Há muita coisa na internet de graça. Não é? Eu gostaria de aqui, se você me permitir, fique à vontade, né? Que as pessoas entrassem, não é? Eu acho que se for possível depois a gente colocar aqui, há uma ferramenta que eu desenvolvi com uma outra empresa, é de graça, só para falar aqui, que eu não estou vendendo nada não é? Se chama myskills.com.br, não é? /autoavaliação. Está na tela, inclusive. Está na tela, isso. Tá na tela. Legal, essa ferramenta que está na tela. Você clica aí nesse endereço e lá vai aparecer uma série de perguntas para você responder. Não é? Essas perguntas vão dizer o que ao final? Elas vão te dar um quadro, elas vão te dar em forma de resposta escrita e vão te dar também em forma de gráfico. Quem é você? Qual é o seu posicionamento no mundo que está à sua volta? Em várias áreas. Isso aí vai resolver o seu problema? Não. Essa ferramenta é uma ferramenta mágica que vai colocar todos os seus problemas para o lado? Não. Mas ela vai te dar um caminho. Que é isso que a gente precisa. Né? O José Engenheiro dizia que não existe caminho. Né? O caminhante faz enquanto ele caminha. Agora, caminhar para onde? Não é verdade? Caminhar para onde? Essa que é a verdade. Quando perguntaram ao Colombo, o Colombo disse que ele ia descobrir a rota marítima para as Índias navegando sempre a oeste. E no tempo dele havia ainda a crença de que a Terra era chata. Que se você navegasse a oeste, você caía num abismo. E o Colombo disse, a Terra é como se fosse um ovo em pé. E alguém disse, o ovo não para em pé. O Colombo disse, claro que para. Aí todo mundo tentou colocar o ovo em pé e não conseguiu. O Colombo catou o ovo, bateu, achatou o fundinho do ovo e o ovo ficou parado. E o Colombo disse, olha aí, um ovo em pé. E alguém disse, sempre tem um gaiato, né? Ah, mas assim eu também coloco. E o Colombo disse, por que não colocou? Entende? Essa é a regra, né? Por que você não fez antes? Então é possível navegar aqui pela casca do ovo. A verdade é que ele não descobriu a América como ele imaginou. Ele pensou que havia chegado ao Japão. Mas de qualquer maneira, a América, a gente entende hoje, tenha sido resultado do fruto da ousadia dele de fazer isso. Mas antes ele tinha de confiar que ele podia fazer e tinha que saber aquilo que ele precisava fazer. Por isso que eu acho que as férias são importantes para isso. A gente disponibilizou aí essa ferramenta que é importante de autoavaliação e você tem sempre insistido nisso, que não é nenhuma novidade, né? Os gregos e os filósofos romanos lá na antiguidade já pontuavam o quanto é importante a gente conhecer a gente mesmo. E detalhe, né? Alguns apontavam que a gente precisava sempre fazer uma reflexão sobre os nossos ganhos e nossas perdas todo final de dia, ou seja, um pouco antes de deitar, você deveria fazer isso, e no começo de dia, para que você pudesse organizar-se mentalmente para o dia que você ia iniciar. Se a gente fizesse isso, acho que a gente se conheceria mais e saberia mais as nossas potencialidades e também as nossas fragilidades. Esse é o planejamento que todo mundo fala. Eu não espero que você seja assim matemático, nem que faça isso como uma religião, mas de vez em quando você tem que parar para pensar na sua vida. Esse é o segredo. Tem que dar um break de vez em quando para parar para pensar na sua vida. De vez em quando você ficar só. As pessoas querem ficar o tempo todo ou nas redes sociais ou acompanhada de outras pessoas.
Em algum momento você precisa ficar só. Sabe que dizem que o filósofo Schopenhauer estava parado diante de uma casa pensando. E ele estava, na verdade, olhando naquela direção. Mas ele não estava olhando para a casa, ele estava olhando para dentro dele mesmo. Mas como o olhar dele estava voltado para casa, a senhora dona da casa achou-se incomodada com aquele homem parado olhando ali, com aquela cara esquisita que o Schopenhauer tinha. E um policial grudou no braço dele e disse assim, eu posso saber quem é o senhor? E ele vira para o policial e diz, se o senhor puder me responder isso, eu lhe seria eternamente grato. Era exatamente isso que eu estava pensando, quem sou eu? Não é? Só que parado, e é mais ou menos isso, essa é uma história, pode ser verdadeira, pode não. Mas como se trata de Schopenhauer, tem tudo a ver com o pensamento dele. É isso, de vez em quando a gente tem que parar um pouco para pensar. Então que as férias sirvam para este break fundamental de parar, quem sou eu? O que é que estou fazendo com a minha vida? Às vezes até para deixar aquele emprego chato, não é? Às vezes até para deixar aquela relação chata, às vezes até para deixar aquela cidade chata, sabe? Aquele projeto que era só ganhar dinheiro, está te fazendo cada vez mais infeliz. Não é verdade? Eu não estou dizendo que ganhar dinheiro não seja bom. É bom. Mas pode ser que esse não seja o projeto principal da sua vida. E não por ausência de vaidade, não. Porque você assumiu alguma religião, nada disso. Porque, na verdade, você já está vivendo de um jeito que é interessante para você. Que outros valores sejam importantes. Ler, por exemplo. Ontem eu li o livro do Klaus Schwab, que está nas livrarias aí, A Quarta Revolução Industrial. As pessoas vão ficar de cabelo em pé. Ele é o presidente do Fórum Econômico Mundial. Ele está absolutamente conectado com o que se discute na OCDE. É de ficar de cabelo em pé com aquilo que ele diz que não vai existir mais em 2025. É inacreditável o panorama que ele traz, com todas as informações que ele tem, para 2025. Nós estamos em 2016. 8 anos. Imagina. Ou seja, todos nós estaremos lá. Então eu acho que é um livro que valeria a pena as pessoas pararem para pensar. Até quero que nas nossas próximas colunas do ano que vem, a gente vai esmiuçando um pouco daquilo que ele propõe. Não é para desesperar as pessoas, mas para dizer, eu no seu lugar, eu faria comigo uma pequena alteração no jeito que eu vejo a vida e nas minhas competências, porque senão eu acho que não vai haver espaço para mim. No mundo muito próximo não haverá espaço para mim. Fundamental, então, quando a gente, nesse momento, dá um tempo, procurar olhar para si, suas potencialidades, suas fragilidades, tentar pensar melhor no que fazer, estabelecer algumas metas para o próximo ano e sem também imaginar uma lista de 10, 15 metas, porque aí ninguém dá conta. Não, aí ninguém dá conta. E você pode até pular suas ondinhas, comer semente de romã, pode, sei lá, dar 3 votos para a esquerda, 3 para a direita, pular 7 ondas, agradecer não sei quem, mas tem que agir. Não é? Tudo isso é bonito, pode fazer, não tem problema nenhum, só que tem que agir. E o seu compromisso tem que ser com a ação e não com a decisão de mudar. Não é? Todo mundo se compromete com a decisão de mudar, decisão de emagrecer, decisão de trocar de trabalho. E nós não precisamos de compromisso com a decisão, a gente precisa de compromisso com a ação. Eu acho que é isso que faz a diferença. Nailor, valeu pela conversa, valeu por esse ano que a gente passou junto. Muito obrigado. Até o ano que vem. Muito obrigado, até o ano que vem para todo mundo. Obrigado.